Olá, está começando o Agrotecnologia em Foco, o programa que leva especialistas até você. Aqui eles vão falar sobre tudo que há de mais novo e moderno na agricultura no Brasil e no mundo. Você vai ficar por dentro das tendências de mercados, pesquisas, novos cultivares, máquinas agrícolas, enfim, vai receber uma verdadeira consultoria. E quem traz essas informações são Amilcar Centeno, consultor em agronegócio, o diretor da FATEC e ex-professor da Unicamp, Luiz Antônio Daniel, o engenheiro agrônomo, ex-professor da Exalc e executivo do setor de agronegócio, José Luiz Coelho, e o professor de mecanização agrícola da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Arno Dallmayr. E o assunto de hoje é a agricultura de precisão. Como ela surgiu, qual a importância, como trazer produtividade para a lavoura e, claro, lucro ao agricultor. Mas antes de começarmos esse debate, a gente vai assistir a um vídeo sobre esse assunto aqui no Agrotecnologia em Foco. Agricultura de precisão. Como o próprio nome diz, a tecnologia avançada permite uma produção com maior precisão. Ou seja, usada para fertilizar o solo, por exemplo, a máquina permite uma distribuição perfeita do produto. Em cada área é distribuída a quantidade exata necessária de acordo com a análise de solo. Já na pulverização, a tecnologia permite que o produto seja aplicado na dose recomendada e no lugar exato, sem sobreposições ou falhas. É na máquina equipada com sistemas de agricultura de precisão que o operador controla todos os comandos necessários para as operações. E no campo recebem através de um receptor os sinais transmitidos por satélites. Tecnologia que diminuiu as falhas humanas, proporcionou tranquilidade aos agricultores, perfeição nos resultados e reflexos positivos na produção. Mas como surgiu? Como funciona? E quais as influências do mercado agrícola? É sobre este tema que o Agrotecnologia em Foco discute hoje com nossos especialistas. Vamos começar nosso bate-papo com o Arno Dallmayr, que é professor da Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Arno, a agricultura de precisão surgiu de onde e essa tecnologia foi criada especificamente para o setor agrícola? A agricultura de precisão, na verdade, é muito mais do que um conjunto de técnicas, é um conceito, tá certo? E esse conceito é, se nós formos na origem, uma agronomia praticada ao extremo. Tá? Isso já começou no século XIX, né, início do século XX, com os grandes químicos que estudaram a fertilidade do solo, e começaram a medir a fertilidade em diferentes pontos, né? Na década de 1920, começaram a surgir as pesquisas nas universidades com diferenciação de fertilização, de variedades em diferentes locais. Mas, na verdade, naquela época era uma agricultura muito empírica, muito familiar, e nós não conseguimos fazer uma prática mais eficiente. Então, com a vinda da agricultura empresarial, ou melhor, com a agricultura gerencial no final do século XX, é que nós conseguimos, com o uso da tecnologia da informação, com o uso do posicionamento por satélite, nós conseguimos realmente criar uma técnica de diferenciação de tratamento de diferentes condições das nossas lavouras. Essa é a origem, vamos dizer, da agricultura de precisão como técnica. E professor Daniel, como era a agricultura de precisão lá no comecinho? O comecinho, na verdade, começou em 1995, onde a gente se preocupava muito mais em poder ter os mapas de produtividade de uma determinada área, de uma determinada propriedade. E aí, com o mapa de produtividade gerado através do mapa de colheita, né? Na verdade, as colheitoras começaram a ter os primeiros sensores e a gente podia então ter um mapa de produtividade. Com isso a gente fazia o mapa da fertilidade e cruzava os dois para poder então realmente avaliar aonde eram os pontos, as áreas a serem corrigidos, principalmente sob o ponto de vista de fertilidade, né?
Com isso nós tínhamos problemas de como amostrar essa área, qual era o número de amostragem. E aí passamos a usar a geoestatística, né, onde a gente colocava, através do sistema de informação geográfica, os pontos em que a gente colhia as amostras, principalmente de fertilidade. Aí passamos também a fazer um pouco de compactação do solo, de porosidade, de infiltração de água no solo, e com isso a gente ia gerando alguns mapas para poder então dizer que estávamos iniciando ali o propriamente dito essa agricultura com maior precisão, né? Ou seja, uma agricultura que a gente tinha localizado em cada ponto da propriedade as deficiências, os excessos de qualquer parâmetro que nós estávamos ali medindo. Amilcar Centeno, consultor aqui da conversa, como era o mercado na época do surgimento da agricultura de precisão? Bem, a agricultura de precisão, ela, como toda tecnologia de alto impacto, ela não surgiu assim de repente. Foi preciso que a indústria evoluísse e desse alguns passos importantes para que se possibilitasse a introdução dessa tecnologia. Então, por exemplo, as máquinas, que eram essencialmente máquinas mecânicas, aos poucos foram incorporando algumas tecnologias eletrônicas, sensores, monitores, que ainda não era agricultura de precisão, mas que estabeleceram a base, né, para a entrada da tecnologia realmente de agricultura de precisão. Também no lado mecânico as máquinas foram crescendo de porte, o que possibilitou a introdução de mais tecnologia no mesmo produto, para absorver o custo dessa tecnologia. Houve também uma melhoria significativa da precisão, da capacidade das máquinas, o que também colaborou. Então todas essas coisas foram se somando até o momento em que se adicionou o GPS. A hora que entrou a tecnologia do GPS, realmente toda essa tecnologia pôde ser integrada e posicionada dentro da lavoura, o que permitiu então realmente o início da agricultura de precisão. Mas de lá para cá então nós tivemos um crescimento muito grande de toda a tecnologia embarcada, de toda a parte mecânica, por exemplo. Logo que surgiram os primeiros monitores, não havia nem cabine nos tratores, né, o que tornava difícil, né, a introdução desse tipo de tecnologia. Hoje praticamente todos os tratores são cabinados, né. As coletadeiras também evoluíram muito em porte, em tamanho, em capacidade, o que permite que a tecnologia seja absorvida no seu custo. Então esse praticamente foi o cenário, né, onde surgiu a agricultura de precisão, onde a indústria começou o desenvolvimento e a introdução dessa tecnologia no Brasil. José Luiz Coelho, como fica então uma síntese aqui do que cada um falou sobre o surgimento da agricultura de precisão? Do ponto de vista prático, a gente poderia resumir essas três visões como uma volta às origens, porque a agricultura de precisão nada mais é do que a gente conseguir, por meio dos sensores, por meio dos atuadores, por meio do posicionamento por satélite, fazer com que as grandes propriedades ou as propriedades de porte maior, elas voltem a ter o mesmo nível de conhecimento que tinha um agricultor de precisão. Porque esse agricultor, ele conhecia cada mancha, cada metro quadrado do terreno dele, sabia onde era mais fértil, onde nascia mais mato, onde era mais úmido, e com isso ele estabelecia um sistema de manejo, que seria absolutamente impossível fazer hoje nas grandes áreas que nós temos, principalmente dessa agricultura empresarial, do ponto de vista manual. Então, tudo isso que foi dito aqui permite a gente didaticamente separar em três etapas a agricultura de precisão. A primeira delas seria isso que o professor Arno se referiu, que seriam as amostragens do ponto de vista físico, químico, inclusive hoje mapeamento com linhas de compactação do solo, identificação de pragas e tudo mais. Daí a gente passa para o que o Amilcar comentou, que as máquinas ganharam uma série de sensores, uma série de recursos que nos permitem hoje traçar o que a gente chama de linhas de isoprodutividade, ou seja, eu vou saber área por área onde que eu posso agrupar aquilo dentro de categorias de produtividade diferentes. E como o professor Daniel falou, não adiantaria nada a gente ter essas informações se eu não pudesse dar um tratamento agronômico e poder fazer aquilo que a gente chama de aplicação localizada ou aplicação à taxa variável, que seria, vamos dizer assim, o último degrau da tecnologia da agricultura de precisão. E no próximo bloco a gente volta com uma pergunta de um agricultor que vai ser respondida aqui pelos nossos especialistas. Não saia daí que a gente volta já já.
Estamos de volta com Agrotecnologia em Foco sobre agricultura de precisão. No bloco anterior, nós conversamos um pouco sobre o histórico dessa tecnologia do ponto de vista mercadológico, do processo de produção e também de mecanismos daquela época. E agora a gente volta com uma pergunta de um fruticultor de Valinhos, do interior de São Paulo, chamado Paulo Afonso Guimarães. Dentro do nosso trabalho, para abacate, manga, goiaba, figo, nós temos equipamentos que são de última geração. Por exemplo, nós temos tratores com pulverizadores de sensor e turbina. Eu gostaria de saber dos especialistas alguma coisa que a gente pudesse melhorar em termos de atendimento de precisão para ter mais resultado com essas culturas. Seu Paulo Afonso, parabéns já por ter algum equipamento na área da fruticultura, falando-se em agricultura de precisão. Você basicamente já tem um início de trabalho e é possível você melhorar esse trabalho com os equipamentos que você já tem, principalmente sob o ponto de vista da qualidade de aplicação de agroquímicos nas suas culturas. Evidentemente você já deve ter, se não tiver, são células fotoelétricas que posiciona aonde estão suas plantas, então somente ali poderá ser aplicado o produto. Outro aspecto muito interessante em agricultura de precisão na fruticultura é você conseguir rastrear a quantidade de frutos que você colhe por planta e ter isso geograficamente localizado, para que você possa fazer o controle de ataque de pragas, de doenças. Com isso você consegue, então, com a agricultura de precisão, a ferramenta necessária para ter uma qualidade de aplicação de seus defensivos. Amilcar, agora falando nos agricultores no geral, né? Quais os reflexos no bolso do produtor se ele investir ou não na agricultura de precisão? Bem, a agricultura de precisão, quando se decide investir nessa tecnologia, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é de que é um investimento de longo prazo. O sistema pode trazer resultados de curto prazo. Por exemplo, uma das técnicas mais difundidas hoje no Brasil são os sistemas auxiliares de direção, como piloto automático ou régua de luz. Esse tipo de solução já lhe permite aumentar tremendamente o número de horas trabalhadas por dia. Conheço agricultores que estão, inclusive, na época de plantio, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque esse sistema te permite trabalhar durante a noite, que os sistemas normais de marcação mecânica não te permitem. Então só isso traz um resultado enorme, porque praticamente mais do que duplica a capacidade de trabalho de um único trator. Sendo que um piloto automático custa em torno de 20% do preço do trator médio. Então só aí você já tem um ganho econômico excelente. A segunda técnica mais utilizada hoje no Brasil são os mapeamentos de solo, mapeamento de fertilidade do solo. Já se estima que hoje no Brasil já existem cerca de 5 milhões de hectares mapeados na sua fertilidade. E a consequente aplicação de fertilizantes em dose variável. Isso te traz a possibilidade de fazer a aplicação realmente na quantidade adequada, seja tentando uniformizar a produtividade, seja colocando menos insumo apenas naquelas áreas de maior produtividade. Mas para vocês terem uma ideia do que isso pode trazer, um dos agricultores que eu conheço que já faz essa prática há mais tempo, já pratica isso há cerca de 6 anos, em toda a área da sua lavoura de 3.500 hectares de soja e milho. E nesses 6 anos, nos 3 primeiros ele foi crescendo a área, chegou em área total no 3º ano e conseguiu ao longo desses 6 anos economizar algo em torno de $1 milhão em fertilizantes. Isso contabilizado nota por nota, muito bem feita a contabilidade. Então é possível sim ganhar dinheiro e quem não entrar na agricultura de precisão certamente vai ter dificuldades no futuro de competir com esses agricultores mais eficientes. Agora, Arno, como é que a agricultura de precisão chegou aqui no Brasil e o que o produtor precisa para começar a pensar já nessa tecnologia? Bom, a agricultura de precisão chegou no Brasil, na minha opinião, via competição entre fabricantes. Fabricantes multinacionais de grande porte, tentando harmonizar suas linhas de produção com os países de origem, trouxeram isso para mostrar a sua qualidade tecnológica, o seu potencial tecnológico. Isso já tem aí seus 10, 15 anos de competição. E um produtor, para entrar nisso, ele precisa ter, primeiro, uma efetiva disposição. Tá? Porque como nós dissemos lá nos outros blocos, não é só um conjunto de técnicas, é
um conceito como um todo. E esse conceito envolve, o que não se falou até agora, o conceito de gestão. Quer dizer, se você não tiver uma gestão eficiente, se você não tiver um software eficiente, uma assessoria técnica, agronômica, seja o que for, efetiva, eficaz, de nada adianta você ter um conjunto de mapas, como o professor Daniel mencionou, ou os equipamentos de luz ou de direcionamento que o Amilcar mencionou, se você não conseguir interpretar isso adequadamente e fazer isso se tornar rentável. Então esse me parece, o grande momento agora de se investir mais em ferramentas de gestão, em software, em assessoria técnica, né? Porque os equipamentos estão modernos, estão eficazes, né? Os sistemas que foram mencionados antes, nós não tínhamos no passado um sistema de amostragem de solo, de amostragem não, mas de análise de solos. Hoje nós temos máquinas que fazem 1000 análises por dia ou mais, né? Só no estado de Goiás tem 8 máquinas desse tipo, absolutamente automatizadas, né? Então hoje nós temos suporte técnico suficiente para isso. O que nós precisamos agora é material pensante, cabeças e intérpretes para a gestão. E Coelho, a gente viu aqui que a resposta de cada um aqui está interligada, né? Tem como fazer uma síntese do que cada um respondeu aqui? Olha, me parece que as duas palavras-chave são, por um lado, planejamento, por outro lado, gestão. Quando a gente fala da agricultura de precisão, ela talvez hoje represente uma das maiores e mais poderosas ferramentas de redução de custo de produção. Porque o agricultor, no fundo, ele acaba sendo um produtor de commodity. Quem produz commodity não bota preço, quem fixa preço é o mercado. Então, como é que ele pode ser mais eficiente, mais rentável? Reduzindo o custo de produção. E é claro que tudo isso, gente, tem um pano de fundo chamado escala, né? E é óbvio que quanto maior essa escala, maior vai ser esse tema da economia. Só para dar um exemplo, quando a gente vai hoje para as nossas fronteiras no Brasil Central, nós estamos falando de solos bastante ácidos, com alumínio em subsuperfície, com traços de fertilidade. Então é muito comum nos primeiros anos, muitas vezes a gente ter a necessidade de colocar 8, 10, 12, 15 toneladas de calcário por hectare. Só que tem alguns hectares que precisam de mais, tem alguns hectares que precisam de menos. Hoje nós temos propriedades aí de 80, 100, 150 mil hectares. E você já imaginou você colocar tudo pela média? Então a agricultura de precisão, ela permite realmente você dar o tratamento para cada metro quadrado que ele precisa. Então você tem o benefício de reduzir, quando o Amilcar falou do exemplo lá de R$1 milhão de reais, nós estamos falando, para vocês terem uma ideia, em mantendo-se a mesma eficiência, eu poder economizar de 30% a 40% em fertilizantes, que por si só representa de 15% a 18% da maioria dos custos de produção quando a gente fala de culturas anuais, né? E um outro aspecto muito bem lembrado pelo professor Daniel, principalmente quando a gente fala de cadeias de produção endereçadas para os mercados de exportação, hoje em dia, por exemplo, tem muitos importadores de produtos brasileiros que eles querem um certificado de origem. Então a agricultura também tem esse papel, além dela gerenciar o processo de produção e permitir a redução de custo, ela também serve como um documento, né? É quase que um atestado de origem para mostrar que aquele produto foi colhido por tal máquina, em tal dia, em tal talhão e de uma determinada variedade. Por exemplo, para alguns mercados que ainda tem algum nível de restrição para a transgenia, né? Só para citar um exemplo. Então eu acho que, assim, com essa visão do Amilcar, da gente falar que não é um investimento de curtíssimo prazo, o agricultor precisa, assim, do ponto de vista técnico, se preparar para isso. Ou contratando uma consultoria quando ele não tem escala, ou desenvolvendo e treinando pessoas para que possam realmente tirar dessa tecnologia tudo aquilo que ela pode entregar em termos de resultado. E no próximo bloco nós vamos falar sobre o presente e o futuro da agricultura de precisão, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. O Agrotecnologia em Foco volta já. Estamos de volta com o Agrotecnologia em Foco, falando agora do presente e do futuro da agricultura de precisão. Amilcar, como está o mercado hoje aqui no Brasil e no mundo e também o que se espera para os próximos anos? Bem, no Brasil, as soluções hoje que a indústria mais comercializa são, de fato, os sistemas auxiliares de direção,
e os serviços de mapeamento de solos e aplicação de fertilizantes em dose variável. Numa escala um pouco menor, os mapas de produtividade também, que equipam as colheitadeiras. Esse mercado deve evoluir principalmente em duas direções. Numa direção, trabalhar um pouco mais essa área entre o plantio e a colheita. E hoje você planeja uma aplicação em dose variável e depois espera a colheita para saber o resultado disso tudo. E no meio, durante a safra, são poucas as soluções hoje que realmente têm sido aplicadas. Aí está começando a se aplicar fotos de satélite, fotos aéreas, enfim, todo tipo de tecnologia para fazer o acompanhamento da lavoura, assim como o plantio em doses variáveis, em populações variáveis. Esse é um caminho. Um outro caminho, certamente de mais longo prazo, que é onde a agricultura de precisão deverá desembocar, é numa coisa muito mais complexa, mas muito mais interessante, chamada automação, ou a robotização da agricultura. Com as tecnologias que a agricultura de precisão trouxe, mais algumas tecnologias que estão hoje em desenvolvimento na indústria, nós certamente, dentro em breve, teremos máquinas autônomas, trabalhando sem operador a nível de campo. E Arno, o que nós temos hoje à disposição para o agricultor no campo tecnológico? Eu acredito que realmente seja na automação o grande passo, o próximo passo para os agricultores brasileiros. Nós temos diferentes técnicas, algumas aí já mencionadas, mas o que realmente me parece que ainda está por vir é a reação da máquina em tempo real, análise de dados em tempo real. Nós já temos um caso no Brasil de um sensor de nitrogênio, de um sensor de cor para aplicação de nitrogênio em cereais, né? A máquina passa, lê o teor do verde e aplica o nitrogênio de acordo com isso. Mas tem mais coisas, sensores de teor de fertilizante em si, quer dizer, de potássio, de fósforo, né? Umidade do solo, compactação, que já foi mencionado, eu poderia estar passando com um escarificador, né? E fazendo o atuar de acordo com o nível de profundidade da compactação ou da existência ou não dessa compactação. Então esse acho que é o caminho mais interessante, até talvez nem se apoiando em posicionamento por satélite, se apoiando realmente na leitura do dado e no retorno desse dado para a máquina. Esse me parece o futuro mais imediato que está aí à porta. A tecnologia existe, ela está disponível, a questão é, vale a pena, está se pagando, vamos introduzir ou não? Agora, professor Daniel, quais os processos que a gente tem hoje de agricultura de precisão disponíveis aí para os agricultores? Bem, o processo de produção agrícola hoje, dependente da agricultura de precisão, são evidentemente todas as automações que nós temos nos equipamentos, né? Processos de produção como um todo, partindo desde o preparo de solo, das operações de preparo de solo, passando por tratos culturais, semeadura, colheita e o processo todo de logística hoje dentro das propriedades, como foi comentado aqui, que são propriedades de grandes dimensões. Então a necessidade disso é que os processos de gestão de qualidade desse tipo de equipamentos, desse tipo de processo gerencial, é que passe de uma maneira a ser estudada a variabilidade espacial e temporal de como que esses processos ocorrem. Muito bem, para que isso possa ocorrer, os equipamentos deverão estar adaptados e qualificados para cada uma dessas operações e, mais do que isso, é a capacitação de quem vai operar esse processo como um todo. Então a capacitação das pessoas, tanto nos equipamentos como no gerenciamento, quer no campo, quer no escritório, quer na interface desses dois lugares, né, de gestão, tem que estar sendo capacitado, então, pessoas para que o processo possa realmente se fechar nessas qualificações e benefícios como nós comentamos aqui. Coelho, para finalizar aqui o programa, eu queria pedir para o senhor fazer um resumo aqui do que foi mais dito em relação aos benefícios para os agricultores e também em relação a eles se prepararem, né, para poder terem a agricultura de precisão lá na lavoura deles. Talvez o primeiro benefício seja a própria preparação, porque a partir do momento que ele se qualifica melhor para entender o processo de produção como um todo, independente até dele vir adotar no curto ou no médio prazo, ele já está tendo um ganho. Agora, eu gostaria de deixar claro também para vocês que a agricultura de precisão, os preceitos, os conceitos e as ferramentas,
elas já transcendem, por exemplo, a cultura de grãos, que foi a origem disso aqui no Brasil. Hoje nós já temos silvicultura adotando, nós temos cana-de-açúcar, temos agricultura irrigada de precisão, temos pecuária de precisão. Então hoje eu posso ter a rastreabilidade no feno, eu posso ter mais acuracidade no plantio do eucalipto, eu posso ter uma colheita mecanizada de tomate, diferenciando vários estágios de maturação. Então, hoje são ferramentas que nos permitem fazer coisas assim, que até pouco tempo atrás eram simplesmente impensáveis. Eu vou citar um exemplo que a gente atua muito na área da cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar foi uma das últimas culturas que entrou realmente em escala macro na agricultura de precisão. E um dos grandes obstáculos que havia era justamente a necessidade de desenvolver ferramentas que pudessem fazer essa comunicação entre si. Por exemplo, hoje no plantio mecanizado da cana-de-açúcar, que há 5 anos atrás não chegava a 3% e hoje já passa de 50% da área, nós temos hoje 70% georreferenciado. E isso inclusive me permitiu, ou permitiu aos nossos agricultores, desvincular a operação de adubar da operação de plantio. E isso tornou a máquina muito mais ágil, muito mais produtiva. Então, por exemplo, hoje a gente consegue colocar o adubo no solo 3, 4 meses, até uma torta de filtro, adubo orgânico, 3, 4 meses antes de eu colocar a cana que vai dar origem ao novo canavial. Quer dizer, isso só é possível porque eu tenho uma precisão aí com sistemas RTK, que é um dos sistemas mais precisos, de 2 centímetros, 2,5 centímetros. Então isso tudo torna o trabalho mais rápido, mais eficaz e, consequentemente, mais barato, porque eu não preciso mais de tantas máquinas para fazer a mesma coisa. Pega uma operação, ainda na cana-de-açúcar, uma sulcação, que é uma operação que a gente faz aí praticamente desde o descobrimento. Nós fomos realmente perceber que nós tínhamos uma perda de 12, 15, 16% no número de sulcos só por usar métodos não precisos. E com o GPS, com a agricultura de precisão, com os computadores de bordo, tudo isso permitiu que a gente efetivamente hoje tenha um stand que é 99,99% daquilo que a gente precisava. Eu falei da água, falei da terra e vou falar do ar, porque a agricultura de precisão chegou para a aviação agrícola também. Então aquela história de a gente ter pessoas literalmente fazendo bandeiramento manual, inclusive botando a própria vida em risco e não podendo voar à noite, isso é coisa do passado. A agricultura de precisão já permite tudo isso. Então eu diria para vocês o seguinte, para a gente encerrar. Se aquele famoso poeta lusitano, Fernando Pessoa, tivesse que reescrever aquela frase que o imortalizou, comparando a navegação com o viver, talvez hoje ele não fizesse mais essa analogia. E talvez a nova frase dele poderia ser alguma coisa nessa linha. Hoje, depois da agricultura de precisão, fazer agricultura é tão preciso quanto navegar. Muito obrigada a todos pela participação, obrigada por compartilhar também informações importantes aqui para os agricultores que nos acompanharam. Eu sou Thaís Maruoca, a gente fica por aqui e até o próximo Agrotecnologia em Foco. Tchau, tchau!